Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Nova Pauta aqui na Estação NP. Dessa vez uma série de episódios chamados Elas em Pauta. É um pouco diferente, eu vou receber mulheres maravilhosas, as quais eu admiro muito, inclusive estiveram na Festa Acontece, recebendo o título de Diamantes da Temporada. Eu as vejo assim, como de preciosas joias, diamantes da temporada. Nós vamos em frente, então, hoje, recebendo a juíza de direito, Ana Paula Níquel Santos, a vice-prefeita Mara Rebelo, vice-prefeita de Santiago, e também a diretora da Escola de Educação Básica da URI, a Roselaine Lamberti. Essas três mulheres extraordinárias estão aqui no podcast comigo. Em nome, esse programa tem o apoio do Sicredi, da BYD, Nicola, também Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Sant Beach Arena, Boleia Mobilidade Urbana e Lavanderia Ponche Verde. Nós vamos um bate-papo bem interessante. Fique conosco aí que eu tenho certeza que você vai se conectar com a história delas. Falando aqui, eu quero dar boa noite para Roselaine. A professora Roselaine é pedagoga, especialista em psicopedagogia clínica e institucional e atua na educação desde 1981. Há mais de 2 décadas está na gestão da Escola de Educação Básica da URI Santiago. Ao lado dela está Mara Rebelo, formada em Estudos Sociais e Geografia, especialista em Planejamento e Gestão da Educação e mestranda em Gestão Pública e Liderança. Servidora pública desde 85, foi vereadora, secretária municipal de Educação e atualmente é vice-prefeita de Santiago. Aqui, ao meu lado, está a doutora Ana Paula, que é formada em Direito, especialista em Direito Processual Civil e atua na magistratura desde 2005. Atualmente está à frente da 2ª Vara Civil e do Juizado da Infância e da Juventude de Santiago. Nós vamos começar aqui com a Roselaine, a professora Roselaine, né? Eu separei algumas perguntinhas, mas é um bate-papo. Então, se vocês acharem conveniente intervir na história, porque é história de mulheres, né? Então, nós todas temos muitas coisas em comum, muito mais às vezes que a gente imagina, né? Vou dar uma boa noite, então, para a professora Roselaine. Boa noite, Sandra. Satisfação estar aqui com as amigas, né? A Mara e a doutora Níquel, para a gente fazer esse bate-papo. A gente sabe que os desafios das mulheres, como eu falei, são muito semelhantes, né? Mas só tem uma história, professora, de quase 40 anos, né, de história na educação. Como é que foi escolher esse caminho? Lembra pra gente? Relembra quem está nos ouvindo hoje. Isso, eu iniciei, né, na educação como servidora da rede municipal, da qual eu já cumpri, né, a minha função, sou aposentada e tenho muito orgulho de ter iniciado na rede municipal, porque muito do que eu fiz e do que eu faço, né, eu aprendi lá, eu me constituí de muitas coisas da rede municipal. E logo a seguir eu comecei na escola da URI, né? Eu era professora de anos iniciais, estive por 10 anos na sala de aula, na 3ª série na época, né? Alfabetização também, na área da alfabetização. E depois me identifiquei sempre com a gestão. No município eu trabalhei por 23 anos na gestão, na coordenação dos anos finais. E quando cheguei na URI também logo iniciei a trabalhar na coordenação pedagógica e logo já fui para vice-direção e depois para direção e depois vice de novo e depois direção de novo. E a escola também é jovem, a nossa escola, né? Ela tem 30 e poucos anos, então a gente ainda tem muito para construir na escola da URI. E o que foi mudando foram os grupos, né? Os grupos de gestão e as funções também da gestão, né? Porque mas teve um trabalho consolidado, né? Porque seguiu à frente, né? Desse, digamos, projeto que é essa escola, né? Isso.
Eu sou bastante entusiasmada com a educação e com a gestão. Eu acredito muito na gestão da escola, né? Quem está ali próximo, gerenciando, vendo, dando um indicador, mediando um conflito, fazendo um encaminhamento, estudando, né? Nesse final de semana mesmo, antes do recesso, a gente teve a oportunidade de estar reunido na formação continuada, pensando a escola. Eu gosto muito de movimento, eu não sou uma gestora assim de gabinete, eu gosto de corredor, eu gosto do espaço do pátio, eu gosto de estar onde os Estar alunos envolvida. estão, aonde os professores estão, acompanhando, me envolvendo nas atividades, construindo essas atividades junto, né, com a comunidade. Eu gosto muito do que eu faço, né? Isso me realiza bastante e por isso acredito que eu ainda estou lá. Roselaine, o que que mudou? Tu pegou dois mundos na educação, né? Um tempo assim de que era aquela educação mais, digamos assim, mais tradicional e hoje é uma educação muito moderna, né? Muito inovadora. É a própria inteligência artificial chegou. O que que mudou no cuidar de, né, atender essa educação de crianças e jovens? É, mudou muito, né? A gente lá no início, quando ainda no magistério, na pedagogia, que a gente estudava todas as tendências, né? Ainda a gente tinha uma educação mais tradicional, voltada para uma outra geração. O que mudou muito é a nova geração, né? É o comportamento, são os hábitos, o modo de vida, tudo isso mudou muito e a educação tem que acompanhar tudo isso, né? E a base de tudo é a formação continuada, né? E a gente pode também, assim, ó, até como o pensamento inicial da nossa formação, que foi uma charge, assim, da rapadura, né? Para o professor não ser nem tão duro e nem tão mole, né? Mas encontrar Fazer um uma ponto analogia, seria o professor Rapadura. isso aí, encontrar o ponto de equilíbrio, né? E Sim. isso eu acho importante, da gente não abandonar tudo do tradicional, porque tem coisas boas, as pessoas aprendiam, né? Se realizavam, se formavam, mas também pegar todo esse tradicional e confrontar com essa inovação, né? Eu sempre gosto de lembrar de uma professora que nós tivemos na pedagogia, a Maria da Graça, que ela costumava sempre dizer, né, que para ter uma transformação, primeiro a gente tem que copiar, né? Depois que tu copia, tu vai copiar de novo e vai transformar, né? Então a gente não pode abandonar tudo e nem também dizer que faz inovação sem ter uma intenção pedagógica, né? A gente tem que ter uma intenção para poder inovar. E o principal de tudo é a gente saber com quem que a gente está trabalhando, né? Quem é a nossa clientela, quem é a nossa comunidade, quem são os pais, quem são os alunos, quem são os professores e estudar, né? Porque uma formação lá de 1900 e tantos não cabe para agora, né? Sim. Então a gente não pode deixar de estudar. Já nos ensinou aqui, né? Professora sempre professora, né? Dando essas dicas maravilhosas. Mara Rebelo, uma história também construída, professora, sempre teve orgulho de ser professora do interior, nascida no interior de Santiago, mas conquistou, né, muitos espaços, abriu muitas portas. Como é que tu analisa, como é que tu te vê quando dizem assim, tu é a primeira mulher na história de Santiago a chegar a ocupar uma cadeira no executivo de Santiago. Isso, que peso tem isso para ti? Te preocupa ou te alegra? Boa noite, Sandra. Boa noite, a doutora Ana Paula, Roselaine. Uma alegria muito grande estarmos aqui, né, mais uma vez nesta bancada e falando um pouquinho daquilo que somos e daquilo que gostamos de fazer, né? Ouvindo a Roselaine ali falando com tanta propriedade das questões educacionais, né? Eu também me vejo muito nas palavras da Rose, porque minha mãe era professora, né, do interior, né, da localidade lá onde nós morávamos, e eu me criei vivenciando a mãe, elaborando planos de aula, sabatinas na época, era sabatinas, né?
E isso tudo foi fazendo com que a gente fosse se construindo dentro desse contexto, né? Depois também saí profissionalmente, né, por lado de professor, mesmo não tendo a formação inicial, né? Na época que eu prestei o concurso não se exigia o magistério, né? Eu fui buscar a formação depois, né? E até hoje estou buscando formação, né? Eu acho que isso é uma grande diferença que nós mulheres podemos nos orgulhar muito, que quando a gente tem um desafio, o que que a gente faz? Vai buscar o conhecimento, né? Hoje eu estou na gestão pública e me orgulho muito dessa trajetória, mas eu vejo que foi além do trabalho, né? Foi o meu trabalho, as causas da educação, os projetos por onde eu tive a oportunidade de trabalhar, que me trouxeram até esse primeiro cargo, né, de uma mulher no Poder Executivo de Santiago com os seus 140 anos, né? Então isso é um peso grande, né? Muitas vezes é um peso grande, ao mesmo tempo que é um compromisso maior ainda, né? Porque eu sempre falo que nós estamos, eu, Mara, estou abrindo caminhos para outras mulheres, né? Dizendo é possível, eu cheguei, né? Vim de uma história do interior, né? Filha de professora, meu pai é agricultor, professora também da rede municipal de ensino, né? E trabalhando no interior e trabalhando numa escola de periferia aqui na cidade e cheguei a esse cargo, né? Hoje eu acompanho bem de perto todas as ações da administração, os projetos que eu posso colaborar, contribuir, ouvir as pessoas, né? Trabalhar com diferentes opiniões e pensar que hoje não é a Mara pensando, é a Mara pensando no coletivo juntamente com alguém ao seu lado, que é o prefeito. Então isso me encanta e me desafia a buscar cada vez mais, né? Mas você falou também que não ia ser o quê de gabinete? Ah, não ia ser vice-prefeita de gabinete, né? É verdade, não ia ser E decorativa, não, né? não ia ser figura decorativa lá. E eu gosto muito de ir para o chão da fábrica, né? Sempre que eu posso, eu estou saindo, né, das paredes do gabinete, indo para a rua onde as ações estão acontecendo, acompanhando muito de perto, porque eu sei que é isso que vai fazer a diferença, né? E a gente está lá para fazer a diferença, não é para fazer mais do mesmo. Que maravilha. São histórias sensacionais de vocês. Vocês realmente são inspiradoras, viu? Boa noite, doutora Ana Paula. Agora a questão é justiça, né? Quando você fala em judiciário, né, já tem um peso, né? Uma carreira escolhida com tanto compromisso. Como é conciliar, assim, ter sensibilidade e ter que julgar e decidir casos tão delicados, os quais que eu sei que chegam muito para ti. Eu já tive a oportunidade de entrevistar e assistir muitas das tuas entrevistas e ouvir. Você é sempre muito didática na questão, né, da proteção da criança, sempre muito isso. Como é que é manter tudo isso, esse equilíbrio emocional da Ana Paula como juíza, tendo que julgar casos tão sensíveis? Boa noite. Boa noite. Quero dizer da minha felicidade, da minha honra estar aqui com vocês e dividindo esse lugar com mulheres tão especiais, né? Dizer que talvez esse seja o meu maior desafio. Eu me formei no ano de 2002 e no ano de 2005 eu tinha 25 anos, juíza de direito empossada e cheguei aqui em Santiago. E ser juíza sempre foi o sonho da minha vida. Então, por mais difícil que seja o dia, por mais difícil que seja a decisão, por mais difícil que seja a audiência, por mais difícil que seja ouvir uma criança que foi vítima de uma violência sexual, por mais difícil que seja cumprir uma decisão do Tribunal de Justiça, às vezes mudando a minha decisão, por mais difícil que seja, eu tenho uma gratidão imensa com a vida, porque eu realizo o meu sonho todos os dias.
Então, assim, é difícil, muitas vezes eu já voltei para minha casa, as lágrimas, assim, e eu peço sempre a Deus que o Espírito Santo me ilumine, que eu nunca seja instrumento para fazer o mal para ninguém, né? Que eu tenha clareza nas minhas decisões, que eu consiga enxergar as pessoas que estão ali e fazer da minha decisão uma justiça, né? Mas eu sou humana como qualquer um outro e com certeza já cometi inúmeros erros, né? Porque sou humana como qualquer um outro. Então, por mais que sempre eu busque também a qualificação, estudar, né? E tento todos os dias dar o meu melhor em cada situação, mas, né? Essa cobrança com relação ao ser mulher também existe, né? Assim, e eu vejo e tu sinto já isso. sentiu, assim, que teve que se provar mais por questão de gênero? Sim. Sim, porque quando um juiz chega na comarca, o juiz chegou na comarca. Ponto final. Quando a juíza chega na comarca, ela tem que mostrar que ela é uma boa juíza. É diferente. Tem que provar a né? competência. É diferente. E eu conto, inclusive eu já escrevi essa história e foi publicada por uma revista do CNJ. Quando eu cheguei aqui em Santiago, eu estava fazendo audiências de suspensão condicional do processo, na época eu estava na vara criminal, e chegou um senhor, entrou, estava com uma bolsa de viagem, assim, eu já começando a falar do que era audiência, o que era a suspensão condicional do processo. Ele sentou na minha frente, abriu a mala de viagem, tirou um laço de dentro com uma argola e jogou em cima da minha mesa e me disse assim: eu não aceito uma juíza mulher. Tu viveu isso, Ana? Sim. E daí pensei assim, mas eu não cheguei até aqui para aguentar isso. Para me acovardar, né? E aí eu me inclinei na mesa e disse assim: ou o senhor aceita uma juíza mulher, ou o senhor vai ser preso por desacato à autoridade. Vai ser preso por essa mulher, né? Tem que botar. E aí nisso eu já fiz sinal para minha secretária chamar a segurança, porque óbvio que eu não iria prendê-lo efetivamente. Sim, precisava só dar ordem, né? E daí, mas ele sentou para trás e disse: mas que então eu aceito. Ele viu que a coisa não estava, né? Não era brincadeira, né? É uma história cômica. Não, a gente ri porque realmente real. né, tu teve que impor a tua autoridade, mas é tão surreal que chega a ser cômico, né? É tão surreal que chega a ser profissional que passou por todas as etapas, né, que a gente sabe que são inúmeras, né, para chegar no cargo numa carreira de juiz, por exemplo, ter que ir lá aguentar esse tipo de situação. Claro, né? Depois o guarda chegou, enfim, e Você disse: doutor, esse rapaz, ele assim, não bate bem. Eu disse: bom, mas agora ele entendeu que vai ter que aceitar que seja assim. Todo louco até pegar alguém, né, que bota no centro, né, das questões. Mas são essas histórias e são essas situações, assim, né, que no trabalho exigem, e digamos, e para mim, assim, o meu maior desafio é conciliar essa vida, que é a vida da profissão, com a vida da maternidade, que eu nunca abri mão, assim, eu não abro mão, Tu quis viver da isso. maternagem das minhas filhas, né? Só que nós trabalhamos tanto quanto, nós nos esforçamos tanto quanto, né? E daí eu penso assim, sim, eu quero ter tudo. Eu quero ser uma excelente profissional, eu quero trabalhar o que eu preciso trabalhar, e eu também quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma excelente mãe, né? Eu acho que nós, mulheres, estamos nesta fase de que ninguém vai abandonar a vida pessoal para ser só a profissional. Sim. Né? E ninguém também precisa abandonar a profissão para ser só a vida pessoal. Né? Cada uma tem que fazer a sua escolha. Não é aquilo que define a gente, né? Exatamente. E falar em definição, como eu disse que é um podcast muito à vontade, né? Eu vejo que as professoras sempre trazem anotação, eu fico encantada, né? É mania de professor, né? Trazer a anotaçãozinha. Mas eu quero que tu, Roselaine,
Eu chamo de tu, né? Porque, sim. embora eu tenha um respeito maravilhoso por ti, mas eu Imagino. acho que nós estamos todas na mesma É. vibe. Te defina por ti mesmo. Quem é a Rose Laine? A Rose, além do cargo, porque eu só vejo a Rose falando da Rose diretora, da Rose professora. Quem é a Rose que a gente É não isso. conhece? Agora ouvindo, né, ela falar e pensando assim o quanto é importante a gente saber fazer esse paralelo, essa diferenciação entre o profissional e o pessoal, porque às vezes assim, ó, é a Rose da URI, né? É a Rose da escola da URI, mas por trás dessa Rose também tem uma Rose mulher, tem uma Rose mãe, tem uma Rose agora avó, que eu tô adorando essa nova fase de ser avó, né? E tem uma Rose assim, ó, que gosta de viver, que gosta de ter amigos, que adora encontrar os amigos, adoro promover um encontro assim de pessoas na minha casa. Gosta de gente. Gosto de gente, gosto de movimento, gosto de gente. Eu também sou muito responsável, também procuro assim a ser uma excelente mãe, né? Tenho esse cuidado com os meus filhos, né? Com a minha filha que já não mora comigo, mas que está sempre pertinho, com meu filho que saiu agora há pouco para estudar longe, né? Você é daquela mãe que cozinha para a família? Cozinho para a família. Azar. De vez em quando, né? Quando dá tempo. Porque a minha secretária cozinha bem melhor do que eu. Então a cozinha não é das tuas maiores habilidades. Mas eu gosto. Assim, no domingo, pode saber contigo. que o almoço é lá em casa, né? A gente reúne toda a família, mais sogra, mais tia. Quem tiver disponível, tô chamando pro domingo, né? Então eu sou essa mulher assim que gosta de estar com a família, que gosta de estar com os amigos, que gosta de estar em movimento, que gosta de fazer uma inovação diferente assim na minha casa também. Eu tô sempre inventando alguma coisa. E o que tira do sério a Rose? O que mais me tira do sério, assim, ó, é ver as injustiças acontecendo, né? Saber que alguém, assim, ó, está fazendo alguma coisa errada, que está fazendo alguma coisa para comprometer outra pessoa. Isso mexe muito comigo nas relações diárias. Sim. Né? No dia a dia, assim, ó, de tu ver, de tu vivenciar a falsidade nas relações, isso me deixa Mexe bem contigo. desequilibrado. E o que te alegra, assim, que é aquele faz a Rose sair dessa postura, né, professora magistral para dizer uhul, por exemplo, sabe? Tem muita coisa que me alegra, assim, ó, é ver todas as conquistas que a gente tem, né, no dia a dia, tanto na família como na vida profissional, quando a gente planeja alguma coisa, porque como tu mesmo disse, né, eu sou fã de um caderninho, prefiro o caderninho do que anotar no celular, e quando a gente planeja algo assim, ó, e que consegue atingir o objetivo, eu sou muito feliz, faço o uhul. Quando vejo assim os alunos ali da escola que vão para o mundo do trabalho, né, e que retornam felizes, que estão aqui conosco, isso me dá muito orgulho, né? Ver assim, ó, eu já tenho alunos que foram meus lá na terceira série e que voltam agora na escola com seus filhos pequenos, né? São as gerações... É um legado, né? As gerações que a gente pode acompanhar e daí a gente vê que realmente a educação dá certo, né? Que uma boa educação, que uma educação de qualidade tem o seu valor, Que né? maravilha. Mara, mesma pergunta, quem é a Mara, afinal? A Mara, que a gente não... todo mundo é muito popular, né? Até pela tua função, a política dá essa popularidade. As pessoas têm muito acesso a ti, mas eles têm acesso a Mara vice-prefeita, a Mara professora e a Mara que é mulher. Aonde que está? Onde que ela fica nessa história? Sandra, eu também gosto muito assim de ter muito presente que esse lugar que eu ocupo e todos os lugares que já ocupei, eles foram realizados por um objetivo e outros por um sonho, enfim. Então eu sou muito comprometida com isso. Eu sempre, se alguém me mandar uma mensagem às 11 horas da noite, num sábado ou num domingo, eu tenho a obrigação de responder
porque eu penso, nós caminhamos 32 bairros para estar nesse lugar. Se essa pessoa está me perguntando isso, é porque está querendo saber neste momento. Então, procuro sempre estar muito ligada nestas respostas. Mas também existe a Mara, né, mulher, a Mara mãe, a Mara esposa e principalmente a Mara avó, né, porque eu tive somente um filho, né, que optou por não estudar, ele é caminhoneiro, hoje está lá em Goiás, mas ele já me trouxe, já me presenteou com 4 netos, né? E em diferentes idades, né? Até hoje a Maria Eduarda mais velha está começando o primeiro dia como jovem aprendiz na Nicola. Então hoje ela passou ansiosa, vó, eu vou chorar, vó isso, vó aquilo. Então eu sou muito presente na vida das minhas netas e do meu neto nesse sentido, né? Também. Gosto muito de cozinhar. Várias vezes eu coloco assim um stories ali, ó, a comida que eu fiz, ou foi eu que fiz, né? Gosto muito. Eu sou uma pessoa que faço tudo em casa. Eu não tenho ninguém diariamente, né? Eu tenho a Daniela, que é uma pessoa que me acompanha há muitos anos, mas a Dani vai na terça-feira lá em casa, às vezes ela dá uma passada na sexta-feira e é isso, né? Então é possível chegar lá e te pegar a Mara com a vassoura, o balde, o rodo na mão, é isso? É possível e muito frequente isso, né? Sabe que agora você me lembrou, aconteceu há poucos dias o Antônio, nosso assessor ali do gabinete, e ele foi lá em casa e eu abri a porta, ele foi e disse assim, nossa, nunca tinha te visto assim, com roupa de estar em casa, né? E sempre, né, claro, quando vai trabalhar tá mais arrumado, enfim. E com a roupa de estar em casa ele nunca tinha me visto. É a roupa da faxina. A roupa da faxina, a roupa da limpeza. E a gente foi criada dessa forma, né? Então, e eu gosto muito de fazer as coisas assim. Comida também, eu adoro fazer, cozinho, né? Cozinho, eu levo a minha marmita para a prefeitura. Ah, tu não dá para dizer boia fria, né? Quase uma boia mas fria. Leva a minha marmita, leva a minha marmitinha para a prefeitura lá, porque eu gosto bastante disso, né? E acho que a gente se constitui, de certa forma, também com essas pequenas coisas do dia a dia, né? Que te fazem acreditar que tu pode fazer sempre mais do que aquilo que a gente se propõe, né? Sempre vai ter um tempo, sempre vai ter um horário que a gente consiga fazer. Não é tão simples a gente conciliar a vida pública com a vida de mulher, né? E é uma tarefa bem difícil, mas eu consigo me organizar dessa forma. Tá dando conta? Tô dando conta e espero continuar dando conta. Tá bom. Doutora Ana Paula, a mesma pergunta, até eu gostaria que tu olhasse para essa câmera ali, né? Falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, quem é a Ana Paula, além da doutora, da juíza Ana Paula, né? Quem é essa mulher que está aí? Bom, uma mulher de 47 anos que gosta muito de mexer com a terra. Então, assim, no final de semana, o que os meus vizinhos veem é a Ana Paula de chinelo, havaianas, toda suja de terra, cavando, plantando, mexendo, cavando, plantando, mexendo. É horta ou jardim? É jardim, é uma pequeníssima horta, é as floreiras, que aí um pouco é flor, um pouco é erva, um pouco é tempero, um pouco é flor, né? É que nem jardim de italiano, assim, tem um pouco uma de mistura tudo, de tudo. né? Então, assim, isso para mim é um lugar de tirar o estresse, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. Claro, crianças, né? Agora as minhas adolescentes, então assim, tem coisas que eu gosto muito que elas brincam que não sou eu que levo nos shows, no Planeta Atlântida, né? Que eu não levo elas, que elas que me levam. Então, sim, eu gosto muito, assim, tá vivendo essa vibe. Possível, eu gosto muito. E existe um intervalo na minha vida de 90 minutos que se chama futebol, que eu
amo, assim, é uma conexão com a minha infância, com a minha adolescência, com a minha relação com o meu pai. Então, assim, eles sabem que se eu sentei para assistir o jogo, não me chamem, porque eu não vou levantar. Então o jogo Não conversem comigo, porque eu não vou responder. Se alguém contasse para vocês, vocês iam imaginar? Não. Viu como a gente não se conhece? Ontem, nós assistindo o jogo, daí eu tenho que ouvir assim: Ana, não grita. Ana, não grita. Porque é uma coisa que me explode a absorve, emoção. assim, né? Claro. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, assim. Aí o meu final de semana é isso, é sentar, tomar um chimarrão despreocupada, E ficar com viver. as minhas filhas, rezar, isso é uma coisa que eu gosto muito, converso lá com os meus santinhos, como eu digo, e planto uma flor, faço uma comida, Cozinha assisto o também? jogo, Cozinha também? cozinho, Ah, viu? Gurias, eu vou fazer uma pergunta, quem quiser responde, né? Não precisa ser uma rodada assim, né? Alguém já teve que abrir mão de algo muito importante para estar onde vocês estão nas carreiras hoje? Vocês se recordam de ter aberto a mão de algo muito que queriam muito fazer para estar nessa posição? Não digo abrir mão, assim. Quando eu passei no concurso e vim para Santiago, eu tinha um plano para minha vida, né? Eu já tinha feito a especialização, eu queria fazer mestrado, eu vim para Santiago para ir embora o mais rápido possível para um lugar mais perto de Porto Alegre, para fazer o meu mestrado, seguir na minha carreira. Mas aí eu cheguei aqui, eu me apaixonei perdidamente, né? E disso eu estou casada, Conheceu né? o amor também, né? Tenho as minhas 2 filhas, então não que eu tenha deixado para chegar na profissão, mas eu também deixei muito da profissão para manter a minha vida pessoal. Teve que mudar a rota, talvez. A vida tinha um plano muito melhor para mim. Outra questão aqui todas viveram a era offline, né? Antes desse advento da internet que nos mudou. E hoje muitas pessoas não têm ideia do que era o antes do offline, né? Então, vocês têm noção que são mulheres de 2 mundos? E como é que é ser essa mulher de 2 mundos hoje? É bom ou não é tão bom? Alguém quer responder? Eu ainda sou muito analógica, Sandra. Ainda a gente tem muito dessa era, né, offline, mas desafiando-se a cada dia a aprender alguma coisa, até porque eu vejo que nós mulheres e qualquer pessoa tem que estar sempre buscando mais, né, evoluindo de acordo com aquilo que a nossa sociedade também vem evoluindo, né? Hoje é uma exigência tu saber minimamente as questões da internet, por exemplo, né? A vida hoje se tornou tecnológica, mas existem muitos analógicos ainda se reconstruindo dentro desse contexto. O que mais te faz falta do analógico, assim, daquele tempo? Eu vejo assim que hoje as pessoas não conversam entre si, né? As relações, então. As relações interpessoais, elas estão muito prejudicadas em função do celular. Às vezes, as pessoas vão para tua casa no domingo, aí daqui a pouco tu olha, tá cada um no celular, né? E aí tu fica ali, vou fazer um chimarrão, mas aí a gente vai interagir, porque o chimarrão é algo que acolhe, é algo de interação que aproxima, mas as pessoas estão no celular. Tanto que eu tenho um quadrinho lá em casa. Isso te incomoda um pouco? Me incomoda um pouco. Nesse quadro diz assim, não temos Wi-Fi, conversem entre si. Né? Que é para isso mesmo, né? Eu acho que as pessoas deixaram muito disso, de perguntar como é que você tá. Tô bem, mas não é esse tô bem, né? Só por obrigação. Só por obrigação. É o de verdade. É o de verdade. Vamos num bate-bola, já homenageando a Ana Paula aqui, que agora eu descobri que ela é uma exímia assistidora ou telespectadora de futebol, né? Uma palavra que define a tua trajetória, Rose. Persistência. Persistência, ótimo. Mara, uma qualidade indispensável para liderar. Empatia. Ter empatia, isso mesmo. Ana Paula, um valor que nunca pode ser negociado. Justiça.
Justiça. A justiça seja feita, então. O que significa sucesso para vocês? Querem responder as três? Podem responder. O que é sucesso? Sucesso para mim, Sandra, é deitar a cabeça no travesseiro à noite e pensar: hoje eu fiz o que eu precisava fazer, fiz a diferença na vida de alguém, né? Seja da forma que for, até mesmo no ouvir uma pessoa que chega, porque as pessoas hoje têm cada vez mais necessidade de serem ouvidas, e por isso essa gratidão, assim, ó, de poder chegar, deitar e dizer: hoje eu cumpri com a minha missão neste dia. Vencer Graças o dia a Deus. com um propósito. Vencemos o dia com propósito. Alguém mais quer se referir a sucesso? Consciência tranquila e gratidão, né? Bom. Gratidão. Também tem uma pergunta agora, eu quero para as três. Completar a frase. Ser mulher é? Se empoderar. Ser mulher é? Fazer a diferença sem perder a sua essência. Ser mulher é? Ser feliz. Muito bem. Você sabe que esse podcast Elas em Pauta foi justamente criado para a gente ouvir um pouquinho mais da essência feminina de vocês. Porque a gente entrevista, a gente fala sobre temas, sobre cargos, mas não fala sobre isso, sobre a nossa essência, né? De quem a gente é de verdade, no sentido... Nós somos isso o tempo todo, carreira, mas o que nós somos no nosso íntimo, muitas vezes, que as pessoas talvez não saibam, que tu é sensível, que tu é, né? Que tu também precisa ser vista como essa mulher que a gente é, e às vezes não mostra, né? Em função de ter que desempenhar um cargo, né, tão importante, ter que se provar muitas vezes, né? E por que não mostra? E por que a gente não mostra? Agora estão mostrando aqui, né? Vamos mostrar mais, então. Eu quero agradecer vocês muito pela participação, né, nesse episódio. É um episódio muito especial para mim. Quero agradecê-las também por terem ido na Festa Acontece, por viverem e aceitarem o meu convite, né, de serem diamantes da temporada, porque realmente eu escolhi pensando nas mulheres que eu admiro a cada uma de vocês, a carreira, a história, a essência, e quando eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais, eu fico mais impressionada ainda e mais fã de vocês todas, tá? Muito obrigada. Quem agradece somos nós, né, Sandra? Eu particularmente, assim, tu sabes que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande por você, né, pela tua postura frente às causas, né, enfim. Então, eu sou muito grata por estar aqui nesta bancada, acompanhada de grandes mulheres, né, e fico muito honrada por isso, né, e que bom que a gente pode ter este espaço para falar um pouquinho mais de si, que isso às vezes nos falta. Que bom, Mara. Que bom. Fique à vontade. Eu quero agradecer também, Sandra, dizer assim que fico feliz e trago também, para finalizar, de que me parece que estamos tendo alguns ventos numa tentativa de diminuir direitos das mulheres, né? Há alguns comentários que eu fico pensando, meu Deus, é isso mesmo? E nós precisamos dizer para as meninas que estão vindo depois de nós, porque nós já tivemos uma vida de realização profissional, de estudo, enfim, né? Mas nós precisamos dizer para as meninas, para as adolescentes, que como assim alguém questionar o nosso direito ao voto? Como assim alguém questionar os direitos que tantas mulheres lutaram para que nós hoje os tenhamos, né, que nós possamos exercer, e que nada disso é negociável, de que nós mulheres não vamos abrir mão disso, e isso precisa ser dito para as meninas, porque esses direitos eles não existiram sempre, nós não estivemos sempre nos lugares que nós estamos. Há 100 anos atrás não tínhamos juízas, né? Há 100 anos atrás não tínhamos prefeitas ou vice-prefeitas, tanto que a primeira está aqui na minha frente,
aqui em Santiago, né? Então nós precisamos dizer para as meninas que sim, que essa é uma luta constante, que nada disso é negociável. Então dizer que nós estarmos aqui contando um pouco daquilo que nós somos, né, enquanto mulher, não nos diminui e inclusive que sirva assim, ó, de exemplo para o entendimento das meninas de que elas não só podem, como devem ser a sua essência e ocupar todos os lugares que elas quiserem, sem que ninguém possa diminuí-las por ser uma mulher. Muito bem. Obrigada. E agora, para completar, né, o que eu posso dizer, né, que nesse sentido, que as mulheres, elas precisam ocupar os seus espaços, né, elas não podem deixar que outros ocupem os seus espaços, seja homens, mulheres, mas que cada um siga o seu sonho, siga o seu desejo, mas para isso é necessário o conhecimento, né? Nós temos que ser mulheres fortes, com sabedoria, aquela pessoa que vai buscar, que acredita em algo, né? Tem que acreditar, não pode ser também vazio de pensamento, de conhecimento, ou às vezes agora com o mundo da tecnologia, né? Eu me perco lá na tecnologia, mas não foco nos estudos, não tenho essa trajetória toda de caminhada que a gente está relatando aqui de uma maneira muito simples, muito singela, mas muito verdadeira também, né? Então, que todas busquem o seu conhecimento de forma assim forte. Empoderar-se, né? Empoderar-se de si e de conhecimento, porque não existe empoderamento sem conhecimento. Exatamente. Ficamos por aqui. Eu sabia que eu tenho certeza que vocês já estão impressionados com tudo que a gente ouviu aqui, mas eu tinha certeza disso, tá bom? Até um próximo episódio.